O nosso mundo está repleto de símbolos. Símbolos que encorajam e avisam, que permitem e proíbem. Desde os nossos primeiros anos é-nos ensinado um código. Entendemos e conseguimos interpretar uma grande variedade de símbolos. Eles não são nenhum mistério para nós. Mas será que podemos dizer o mesmo em relação aos símbolos cristãos que nos rodeiam? Seremos capazes de os interpretar com a mesma confiança? Ou ter-se-ão tornado uma linguagem estranha e quase perdida no século XXI? I am Alpha and Omega, beginning and the ending, saith the Lord. No início do cristianismo, conseguir interpretar os símbolos podia ser uma questão de vida ou morte. Atualmente, esses símbolos ainda são extremamente importantes para milhões de cristãos. O que quer dizer com símbolos? A cruz. Penso que simboliza um sacrifício que ele fez para o bem dos outros. Jesus. O peixe, Talvez a pomba. Jesus. a última ceia, A cruz, sem dúvida. Está na hora de decifrar os significados que estão por detrás da linguagem dos símbolos cristãos. E por que motivo está o cristianismo tão envolto em mistério? Decifrando o Cristianismo, Episódio 4. Segredos, símbolos e mistério. O escritor irlandês John McGowan disse que a Igreja Católica foi o seu primeiro livro. Crescia a ler livros como este, enquanto católico romano e mais tarde como padre. Existem significados ocultos em tudo o que vemos. É tudo mais do que parece. Para decifrar os significados por detrás dos símbolos cristãos, vinha Santo Apolinário, um lugar rico em símbolos que eram usados para transmitir os ensinamentos cristãos. A Basílica de Santo Apolinário foi construída no século VI, depois de o cristianismo se ter dividido em dois domínios. A cidade de Bizâncio, onde se falava grego, e a cidade de Roma, onde se falava latim. A sua linguagem simbólica transcende estas diferenças linguísticas. Os gregos chamavam isto Mysterion, um lugar sagrado. Também significa mistério, algo que está muito para além dos limites das probabilidades racionais e do conhecimento. Continua a fazer sentido pensar nas igrejas como Mysterions. Em todas as igrejas, de todas as épocas, há mistérios, embora alguns tenham já sido revelados. Estão no centro das cerimónias públicas e no âmago da fé pessoal. Os símbolos que ajudaram a decifrar estes mistérios estão à nossa volta, aqui e na nossa vida cotidiana. Os incríveis mosaicos do século VI que estão na ábside são maravilhosos, mas não são apenas decorativos. Para os cristãos, transmitem mensagens importantes. Cristo está representado na cruz como o símbolo da salvação. Observa o mundo do céu para salvar almas perdidas, como nas histórias bíblicas do bom pastor, que apesar de ter colocado em segurança o seu rebanho de 99 ovelhas, continuou à procura da que estava perdida. É por isso que existem exatamente 99 estrelas neste céu. Os cristãos que lerem estes símbolos podem considerar-se a ovelha perdida, a estrela perdida. À direita e à esquerda da cruz estão a primeira e a última letras do alfabeto grego, o alfa e o ômega. Jesus disse:
Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Por cima da cruz, há uma mão que sai das nuvens, simbolizando a presença de Deus, o poder divino que governa o universo. Um símbolo é apenas um sinal. É um sinal que comporta um significado além do seu sentido inicial. Por exemplo, a rosa é uma flor, mas todos nós associamos uma rosa vermelha ao romance, ao amor. Por isso, penso que um símbolo é uma coisa concreta, clara, que está lá, mas que pode transmitir significados abstratos, muito mais profundos e complexos. Se quisermos descobrir os primeiros símbolos cristãos, temos de recuar 2000 anos, até um império que tinha deuses e símbolos diferentes. Roma permitia que existissem muitas religiões, desde que fossem tolerantes e não competitivas. Quando se estava em Roma, principalmente na antiga Roma Imperial, era prudente fazer o mesmo que os romanos: pagar os impostos e honrar os deuses. Eles adoravam muitos deuses e acreditavam que o próprio imperador era um deus. Honrar os deuses romanos era uma cerimónia pública e esperava-se que todos os cidadãos participassem, mas isso era algo que um cristão não podia fazer. São Teófilo de Antioquia afirmou: honrarei o imperador, mas não o adorarei. Eu adoro o Deus verdadeiro e único. No ano 64 d.C., Roma foi destruída por um enorme incêndio. Dizia-se que o imperador Nero o tinha feito deflagrar. Para afastar a culpa de si mesmo, Nero culpou os cristãos. Devido às suas crenças estranhas e ao facto de se recusarem a fazer sacrifícios para os deuses, os romanos apressaram-se a acreditar no pior sobre eles. Na busca de bodes expiatórios, todos os que fossem acusados de serem cristãos podiam ver o Estado apoderar-se das suas propriedades. Até podiam ser atirados às feras no Coliseu, crucificados ou apedrejados até à morte. Se um cristão ou um grupo de cristãos estivessem em maus lençóis, era essencial saber quem os podia ajudar ou esconder. Por isso, diz a tradição cristã, foi inventado este símbolo secreto. Como os cristãos se encontravam para adorar a Deus, e como essas reuniões tinham de ser mantidas em segredo, muita gente acredita que este símbolo foi usado como um sinal secreto para indicar onde se iam reunir. No tempo do imperador Nero, este símbolo pode ter marcado a diferença entre a vida e a morte, pois era de facto uma mensagem secreta. Este é um dos símbolos mais comuns do cristianismo primitivo e deriva de uma palavra e não de uma ideia. Tem origem num jogo de palavras, como muitos símbolos antigos. As letras iniciais das palavras Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, em grego dão origem à palavra ichis, que significa peixe. Daí o símbolo do cristianismo primitivo, o peixe. No século II, os cristãos foram literalmente para o subsolo. Catacumbas de Santa Priscila, Roma, Itália. Estas são as catacumbas de Santa Priscila. São algumas de entre as 60 catacumbas romanas. Poder-se-ia chamar-lhes um cemitério com vários pisos, mas subterrâneo. Foi aqui que o simbolismo cristão se desenvolveu. E são esses sinais que procuramos. As catacumbas de Roma ficavam do lado de fora dos muros. Era ilegal ter um cemitério dentro da cidade. Havia motivos reais para escavar uma catacumba. As catacumbas podiam ser facilmente cavadas na rocha vulcânica macia e alinhadas com nichos que suportavam 2 ou mais cadáveres. O facto de estarem no subsolo
também garantia o sigilo dos ritos fúnebres cristãos. E se as coisas piorassem muito, em tempos da perseguição, os cristãos podiam esconder-se aqui. Há 500 mil de túmulos aqui embaixo. Ninguém gostaria de se perder aqui. Era perfeito para um povo que não queria ser encontrado. Os romanos, na sua maioria, eram cremados, mas os cristãos e os judeus acreditavam que o corpo e a alma se voltavam a juntar após a morte no dia do juízo final, por isso a cremação não era possível. Os cristãos queriam estar juntos na morte como estavam em vida e queriam marcar os túmulos com os sinais da sua fé. Francesca Weinman vai ajudar-nos a decifrar o código de alguns dos mais antigos e mais importantes símbolos cristãos. Os primeiros símbolos que encontramos nos sarcófagos e nas paredes das catacumbas são símbolos que, provavelmente, só os cristãos entendiam. Esses símbolos incluem o bom pastor com a ovelha nos ombros, que podia ter sido considerado pelos pagãos uma representação de Hermes, o deus grego, que era muitas vezes retratado com um carneiro nos ombros. Um cristão teria compreendido de imediato que o pastor era uma representação de Jesus, o Messias, que veio salvar a humanidade ou salvar os que acreditavam que ele era o Filho de Deus. Também havia outros símbolos, como a pomba, que se refere à história de Noé, que foi salvo do dilúvio e a quem Deus enviou uma pomba para lhe dizer que o dilúvio tinha terminado. E é, por outro lado, uma referência à pomba do Espírito Santo, que simboliza a presença de Deus. Mas o símbolo mais forte do cristianismo não está nas catacumbas de Roma. Por que será que ali não há cruzes? Os romanos criaram a crucifixão para que a morte fosse humilhante e extremamente dolorosa. Ser pendurado numa cruz, numa rua movimentada, era o castigo público mais vergonhoso. Era uma desonra reservada para os piores dos piores. Seria a cruz um símbolo demasiado forte e indigno para os cristãos primitivos? A arte cristã primitiva dá ênfase ao sofrimento de Cristo de um modo realista. Teria sido como mostrar, nos nossos dias, uma cadeira elétrica de platina forrada com diamantes. O paradoxo é quase ofensivo. A forma mais usual que o crucifixo, a cruz com a imagem de Cristo, adquiriu nos primeiros séculos da Igreja, tanto no Oriente como no Ocidente cristãos, foi a forma do Christus Triumphans, o Cristo triunfante. Não mostra Cristo pendurado na cruz, mas sim a parar nela. Não mostra Cristo a sofrer por causa dos pregos que ainda são visíveis nas suas mãos e nos seus pés, mas sim como alguém que venceu esse sofrimento. Para os cristãos primitivos que aderiam à nova doutrina e vinham para o Império Romano, a cruz era um símbolo de vergonha. Então, quando foi que este símbolo da degradação se transformou num símbolo cristão público? Só mais de 300 anos após a morte de Jesus, depois da conversão do imperador Constantino no início do século IV d.C., o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. E assim a cruz deixou de ser um símbolo de vergonha e passou a ser um símbolo de salvação.
Como os cristãos acreditavam que Cristo tinha feito o derradeiro sacrifício na cruz, sofrendo e morrendo para salvar as almas dos homens, consideravam que ela simbolizava a sua humanidade e a sua divindade, e que ele era o Salvador. Aquele que morreu para que todos os cristãos pudessem viver para toda a eternidade. Vinha Santa Cruz em Roma para ver como a cruz se tornou o símbolo universal do cristianismo. Foi Santa Helena, a mãe de Constantino, que popularizou a veneração da cruz e ajudou a fazer dela o símbolo mundialmente reconhecido do cristianismo. Quando estava na casa dos 70, Helena viajou até Jerusalém. A tradição cristã e Eusébio, historiador do século IV, dizem que ela encontrou a cruz onde Jesus morreu e a levou para Roma. A lenda reza que a trouxe para aqui, para Santa Cruz de Jerusalém. Aquilo que se pensa serem os restos da cruz, dos pregos e da coroa de espinhos colocada na cabeça de Jesus durante a crucifixão, está guardado aqui, na Capela das Relíquias. Sejam ou não autênticas, acredita-se que as relíquias sagradas da verdadeira cruz têm poderes miraculosos. Quando Santa Helena levou a cruz para Roma, a cidade estava num declínio profundo. No século IV, Roma era constantemente ameaçada por invasores. O filho de Helena, o imperador Constantino, estabeleceu a nova capital em Constantinopla, a atual Istambul, que se tornou a capital do Império Oriental. No século V, o Império Oriental e o Império Ocidental foram divididos. Por razões defensivas, a capital do Império Ocidental passou de Roma para Ravenna, no norte de Itália. A queda de Roma significou a ascensão de Ravenna, mas vinha Ravenna desvendar um tesouro do simbolismo cristão. Vou seguir os passos de outra cristã intrépida que ajudou a estabelecer Ravenna como a capital do Império Ocidental. Gala Placídia, filha do imperador Teodósio, tinha sido capturada por bárbaros que tinham invadido Roma. Sobreviveu a isso, a 2 casamentos forçados e ao facto de ter sido afastada de Roma antes de encontrar refúgio em Ravenna. As igrejas que construiu ainda embelezam a cidade, mas são as obras-primas em mosaico que estão no Museu Mausoléu que mais celebram a sua fé cristã e a paz que encontrou nos 25 anos que viveu em Ravenna. Os seus símbolos de serenidade celestial continuam a ser importantes para os cristãos de hoje. Aqui, até as cores são simbólicas. O azul desta abóbada simboliza o céu. O azul também é considerado a cor da crença no futuro e da esperança. O azul do despontar de um novo dia. Acima da porta de entrada temos Jesus, o bom pastor, o símbolo forte do Salvador, que não vai permitir que ninguém se perca. Está perto da entrada para simbolizar que só através de Jesus se pode entrar na vida eterna. Este Jesus carrega a cruz, o símbolo do seu sofrimento, mas é jovem, não tem barba e está vestido com uma túnica dourada, com um manto púrpura que simboliza a realeza. E a cruz tem a cor do ouro do céu. Outra cruz dourada abarca a enorme cúpula. Está virada para o Oriente para simbolizar a ressurreição em Jerusalém.
e está rodeada pelos símbolos dos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João, os compiladores do Novo Testamento. Pombas brancas, símbolos da paz divina, bebem as águas da salvação, enquanto os ramos das videiras realçam a união próxima entre Jesus e os cristãos. A videira é um símbolo que se encontra muitas vezes no cristianismo primitivo e tem evidentemente uma referência bíblica no versículo de João. Eu sou a videira, vós os ramos. Mas também se refere à Eucaristia, ao sangue de Deus e ao vinho. Os símbolos em mosaico do mausoléu de Gala Placídia são uma celebração do triunfo de Jesus sobre o sofrimento e uma sinfonia à serenidade que ela encontrou em Ravenna. No entanto, o período de paz foi curto. Ravenna, uma cidade na intersecção do agora dividido Império Romano, iria tornar-se o símbolo de uma batalha entre o Oriente e o Ocidente pelo domínio do mundo cristão. A vizinha Basílica de São Vital foi concluída em 548 d.C. sob o patrocínio do imperador oriental Justiniano. Ele já tinha mandado construir a Basílica de Santa Sofia na sua capital, em Constantinopla, e São Vital repercute a sua forma bizantina distinta. A influência do Império Oriental também pode ser encontrada nos capitéis bizantinos, no estuque dos arcos inferiores e na decoração repleta de mosaicos, feita meticulosamente pelos artistas ao longo dos anos, utilizando pequenos ladrilhos de pedra e vidro coloridos. O facto de Abel e de Melquisedeque oferecerem um cordeiro, pão e vinho, conduziu ao aparecimento do principal símbolo cristão, o Cordeiro de Deus, que representa o sacrifício de Jesus na cruz, e o sacrifício do pão e do vinho no altar durante a Eucaristia. Temos aqui Moisés a tirar as sandálias antes do episódio do arbusto, em chamas, e o profeta Jeremias. A história da revelação está ilustrada nos mosaicos. Desde a altura em que os anjos dizem a Abraão que o filho foi concebido, até ao momento em que o braço do anjo o impede de sacrificar o menino. Mas não há subtileza no simbolismo dos mosaicos mais famosos de Ravenna. Este é Justiniano, o imperador do Oriente que queria governar o Império do Ocidente. Vestido com a cor púrpura real, transporta um recipiente dourado para levar o que se acredita ser o pão para a missa, simbolizando a sua ligação a Cristo e ao pão da vida. Os soldados que estão à sua direita indicam o seu poder. No escudo tem o Kyro, o símbolo da cruz carregada pelo antepassado de Justiniano, o imperador Constantino, que estabeleceu oficialmente a Igreja Cristã. O desejo que Justiniano tinha de governar o Ocidente e a Igreja Cristã está ilustrado na imagem do arcebispo Maximiano. O mosaico deixa poucas dúvidas sobre o facto de o imperador ter colocado Maximiano em Ravenna para desafiar a autoridade do Império do Ocidente. Esta é a Teodora, a imperatriz de Justiniano. Na vida real, foi uma famosa cortesã, mas aqui usa uma coroa com uma auréola, como Justiniano, o que significa que governa com a graça de Deus. Os nichos, em forma de concha, são um símbolo cristão da imoralidade, mas também são um símbolo pagão de Vênus, a deusa do amor. Talvez seja uma alusão ao seu passado.
Carrega um cálice para o vinho da missa e até o vestido que usa é simbólico. Além de ser púrpura, a cor real, o bordado representa os 3 reis magos que levaram presentes a Jesus, simbolizando a fidelidade do casal real ao Rei do Céu. O que se passa aqui? Os mosaicos são cartazes de propaganda que usam símbolos cristãos para ganhar pontos na política. E a mensagem é que os governantes orientais também têm o direito divino de governar o Ocidente. Não foi a primeira vez que o simbolismo cristão foi usado para fins políticos. E também não seria a última. Ao longo dos séculos, papas, reis e cruzados usaram os poderosos símbolos cristãos para provocar guerras santas, manter as coroas seculares e convocar tropas para defender Jerusalém e outros locais sagrados. O símbolo mais forte de todos era a cruz. O Monte das Cruzes, Šiauliai, Lituânia. Atualmente, a cruz continua a ser um símbolo cheio de significados, tanto religiosos como políticos. Os cristãos têm colocado cruzes aqui em Šiauliai, na Lituânia, desde a Idade Média. Começou por ser um sinal de desafio contra os invasores estrangeiros. Cerca de 80% dos lituanos são católicos romanos. Em 1940, o país foi ocupado pela União Soviética. Sob o jugo do comunismo, os que tinham crenças religiosas eram perseguidos. Os católicos tinham de adorar com discrição em segredo, como haviam feito no início em Roma. Durante a década de 60, o governo limpava regularmente o Monte das Cruzes. Cada vez que o fazia, as cruzes voltavam. Neste local, a cruz era um símbolo de desafio contra a opressão, um símbolo de liberdade. Na década de 80, a perseguição ao cristianismo na Lituânia terminou e a cruz tornou-se um símbolo de gratidão pelas preces ouvidas. Um sinal que milhares de peregrinos vêm colocar neste local todos os anos. Um símbolo, muitos significados. Para milhões de protestantes em todo o mundo, a cruz continua a ser um símbolo forte da sua fé. No século XVI, Martinho Lutero, um monge alemão, tentou reformar a Igreja Católica. A reforma que se seguiu dispensou fortemente os símbolos visuais e deu mais ênfase à Palavra de Deus, a Bíblia. Para os protestantes, a palavra tornou-se mais vívida quando, noutra inovação da prática católica, as comunidades começaram a cantar juntas. Uma tradição que continua bem viva no país de Gales. No que respeita a símbolos como a cruz, quando avançamos do período católico para o protestante, há uma redução acentuada em todo o tipo de iconografia. Agora, a ênfase é colocada na palavra, evocar imagens na mente e não imagens físicas.
Normalmente, na tradição protestante, não vemos Cristo pregado na cruz. A cruz está vazia. Quando analisamos a tradição não conformista, as cruzes quase desapareceram por completo. No entanto, da mesma forma, a cruz torna-se um elemento central da iconografia daquele período. A ideia de Cristo pregado na cruz para trazer a salvação, que é fulcral na iconografia da tradição evangélica metodista, estendeu-se por toda a Grã-Bretanha, pela América do Norte e pela Europa continental. O poder descritivo dos hinos, como esta meditação sobre a cruz, substitui a necessidade de símbolos visuais. Nos tempos antigos, muitos destes símbolos faziam sentido para os cristãos. Mas continuarão a fazer hoje em dia? Será que perdemos a chave, o poder de entrar nos símbolos cristãos, até ao âmago do seu significado? Nos nossos dias temos certas linguagens, determinadas formas de comunicação visual que compreendemos logo. Perdemos o dicionário, o vocabulário para ler estes símbolos primitivos das pinturas cristãs. No entanto, as pessoas daquele tempo, ao verem estes símbolos, percebiam de imediato as histórias ou as personagens que estavam por detrás das imagens. O que está por detrás da imagem? Está na hora de decifrar um famoso ícone cristão que não teve origem no tempo de Cristo, mas sim numa visão de uma freira francesa há mais de 400 anos. Vinha a Paris-le-Monial, em França, para descodificar o Sagrado Coração. A seguir à cruz, este é sem dúvida o símbolo mais conhecido dos cristãos católicos de todo o mundo. No dia 27 de dezembro de 1673, uma freira francesa, Marguerite Marie Alacoque, teve a primeira de 3 visões neste local. A imagem do que viu no século XII trouxe milhares de peregrinos de todo o mundo a esta pequena aldeia. A irmã Marianne Valéry vai ajudar-nos a decifrá-la. Não é preciso conhecer uma linguagem específica para entender o que o símbolo do coração representa. O coração é o símbolo do amor. Jesus apareceu a Marguerite Marie e mostrou-lhe o seu coração, no qual estava uma cruz. E disse-lhe que, desde os primeiros instantes da sua encarnação, a cruz estava colocada no seu coração para mostrar que foi realmente o amor que o conduziu à cruz. Não nos podemos esquecer que Jesus venceu a morte e o pecado através da morte na cruz. Mas além da grande intensidade do amor de Deus, o Sagrado Coração também simboliza a dor. Estabelece uma ligação entre muitos dos que o contemplam e os sentimentos humanos mais intensos. A alguns, falo experimentar um sentimento de culpa profundo e pessoal, uma censura por pecarem. A coroa de espinhos representa todas as feridas que os nossos pecados lhe causaram, todas as punhaladas que a humanidade inflige ao seu coração. Neste simbolismo em camadas, o mesmo elemento pode ter significados opostos. Jesus pode ser visto como acolhedor ou acusador. As feridas podem significar dor, mas também amor. Mas a ferida mais importante é a que está ao lado do coração. Representa o amor ardente que Deus tem por nós. O soldado perfurou a parte lateral do corpo de Jesus e o sangue jorrou para a frente.
Por isso, a ferida que está de lado representa a resposta afetuosa de Deus ao ódio dos homens, a garantia de perdão. A partir da visão miraculosa de uma freira, o Sagrado Coração passou a conter verdades diferentes para pessoas diferentes. Por mais que os símbolos ajudem a explicar o que se passa no cristianismo, também contêm níveis de significado que só podem ser totalmente compreendidos pelos verdadeiros crentes. E isso acontece porque as raízes do cristianismo estão envoltas em mistério. Muitos cristãos podem ficar surpreendidos por saber que quando a sua religião nasceu, era apenas uma das muitas religiões designadas religiões mistério. Todas pareciam tentar entender o maior mistério da vida, o inexplicável ciclo de vida, morte e renascimento. Nos séculos I, II e III, após a morte e ressurreição de Jesus, o Império Romano estava repleto de cultos dedicados aos deuses que morriam e voltavam a viver. Alguns, como os de Eleusis, na Grécia, tinham perto de 2000 anos. Os seus crentes procuravam a gnose, o conhecimento. Queriam entender o ciclo de vida, morte e renascimento que estava em toda a natureza, mas que desafiava a explicação. O mistério desse ciclo estava contido em simples grãos, conhecidos no mundo antigo como trigo. O ciclo de vida de uma planta teria um papel fulcral nos rituais secretos. Nas religiões antigas havia aquilo a que chamamos cultos secretos, e os mais importantes eram, sem dúvida, os mistérios de Eleusis, na Grécia. À meia da noite, o celebrante pegava numa espiga de trigo e levantava-a em silêncio. Era isso. Era esse o grande mistério, porque o trigo vive, morre e renasce. O mistério da vida estava presente naquela espiga de trigo. Para perceber o mistério da vida eterna, os romanos tinham cultos dedicados ao deus grego Dionísio, a quem também chamavam Baco, o deus do vinho e da fertilidade. A sua morte e o seu renascimento eram vistos no crescimento e morte anual das vinhas. Tinham cultos dedicados a Ísis, a deusa egípcia do renascimento. Cada culto tinha as suas práticas específicas e os seus ritos e rituais, chamados mistérios, mantidos em segredo. E muito longe, nas orlas do Império Romano, os celtas também tinham os seus símbolos e rituais para celebrar o ciclo de vida, morte e renascimento. O povo celta era um povo da terra, e a sua experiência estava relacionada com a natureza. Os bosques, as árvores, os animais, o mar, as plantações e as mudanças de estação. E era assim o poder divino. Como é que as árvores, que morriam no inverno, sabiam quando deviam libertar os rebentos ou quando fazer as folhas ficarem verdes? Penso que os celtas queriam dizer que havia um poder quase divino dentro delas, que lhes dizia para o fazerem, que tinha chegado à altura para uma mudança de forma. Estes mistérios só podiam ser revelados aos que tinham começado a participar nos rituais.
Não podiam ser profanados, tratados com desrespeito, nem levados para fora do fano, do templo ou do lugar sagrado onde os iniciados se encontravam. Um lugar sagrado como este Mysterium. A Basílica de São Clemente data do século XII e foi erigida sobre um local de reunião subterrâneo do culto de Mitra. Este culto chegou a Roma vindo da Pérsia no século I a.C. Metade deus do sol, metade herói, Mitra matou o boi, cujo sangue renovou a terra e purificou os seus seguidores, prometendo a salvação pessoal e a vida eterna. Muitos dos que adoravam neste altar eram legionários que tinham servido na frente persa. Em breve, passaram a ser fiéis a Jesus porque o cristianismo acreditava na vida eterna. E tal como o mitraísmo adorava um Deus que ressuscitava. Atualmente, o cristianismo continua a tentar fornecer aos crentes uma forma de compreenderem o desconhecido, o grande mistério da vida e da morte. Mas será realmente o cristianismo um culto misterioso? Ao procurar uma resposta para esta questão, vim parar ao país de Gales para falar com o padre Daniel, um pastor da Igreja Ortodoxa de Blaneux. O mistério é importante no cristianismo, porque existe um mistério que envolve a vida, pois a base de toda a existência é Deus, e Ele é intangível e está para além da compreensão humana. E há coisas que não conseguimos entender nem compreender mesmo que acreditemos em Deus. Houve religiões mistério antes do cristianismo, e quando se fala nelas, usamos mesmo a expressão religião mistério. Na realidade, o que estamos a dizer é que tínhamos segredos ligados a elas. A fé cristã não é um segredo. Ao contrário dos gnósticos, não precisamos de nenhum conhecimento secreto para passarmos pela eternidade e sermos livres. Temos de distinguir segredo de mistério. O mistério está no centro da existência humana, do amor e da vida, no centro daquilo que é Deus. O cristianismo do Império do Oriente transformou-se na Igreja Ortodoxa Oriental. A veneração que faziam do mistério estava no âmago de uma grande discussão teológica que existia no século VIII. Os iconoclastas, uma facção que se opunha à utilização de imagens, acreditava que representar Cristo e os santos como humanos os afastava do seu mistério, da sua divindade irreconhecível. A discussão foi resolvida e, atualmente, até a mais humilde Igreja Ortodoxa está repleta de ícones. No entanto, existe uma diferença entre os ícones do Oriente e as pinturas religiosas do Ocidente. Um ícone é uma declaração de que existe mistério, o facto de existir um Deus no centro de tudo. Uma representação tridimensional é uma afirmação de que só existe aquilo. Repare nisto, por exemplo. Tem largura, profundidade e altura. Mais nada. Um ícone não tem profundidade e a dimensão é substituída pela eternidade. O ícone, através da sua linguagem simbólica e do facto de não ser deliberadamente realista, diz-nos que existe outra dimensão, que é a da eternidade, que é o próprio Deus, que é o mistério. Há alguma coisa na natureza humana que nos faz querer explorar, ir mais além dos limites estreitos deste mundo. Sabemos que as pessoas que têm tudo vivem com uma certa insatisfação. Por mais estranho que isso possa soar, parecem ter um desejo dentro delas. Alguma coisa que lhes diz para fazerem algo maior do que o que este mundo pode oferecer.
Os mistérios cristãos não podem ser explicados por palavras. Têm de ser vividos. E muitas vezes são revelados em fases. Atualmente, o cristianismo continua a revelar os seus mistérios, também designados sacramentos, de uma forma ritual, passo a passo, tal como fez nos primeiros tempos. O número de mistérios ou sacramentos difere consoante a denominação, mas a iniciação começa com o batismo. Quer seja enquanto bebê, quer seja mais tarde, quando é adulto, um cristão entra no culto dos crentes através da água, um símbolo de renascimento. Mais tarde, a criança pode juntar-se à comunidade no rito cristão mais importante, a comunhão. A partilha do pão e do vinho consagrados que celebram o facto de Jesus ser misteriosamente Deus e homem. A seguir, se a criança quiser ser um membro completo do culto, estuda as suas crenças e práticas. Depois, participa no ritual do crisma. Para decifrar a história dos símbolos cristãos, viajei até ao lugar onde nasceram. Descobri que os símbolos eram muito importantes para os cristãos, desde a formação da sua fé. Por vezes, identificavam os locais de adoração e refúgio. Outras vezes, assinalavam a última morada dos seus mortos. Vi a forma como a cruz deixou de ser um sinal de vergonha e passou a ser o símbolo cristão mais forte, reconhecido em todo o mundo. Foi aproveitada como símbolo de poder político e adotada um sinal de protesto contra a repressão política e religiosa. Os símbolos cristãos mais poderosos são intemporais. Têm significados que transcendem as barreiras linguísticas. Estes símbolos, descodificados de um modo particular por cada cristão, ajudam a guiar os crentes na sua incessante tentativa pessoal de entender o derradeiro mistério que é Deus. Atualmente, estes símbolos continuam a ser muito importantes para milhões de cristãos. Como as listas de best-sellers confirmam, a linguagem simbólica do cristianismo e os mistérios que esconde e revela intrigam e inspiram tanto os crentes como os que não acreditam. Os segredos de Maria Madalena. Dan Brown, O Código da Vinci. Talvez seja pelo facto de os humanos terem desde a pré-história o sentimento de que há algo maior e mais poderoso que nós a reger as nossas vidas, alguma entidade sobrenatural, profunda e inexplicável. Versão portuguesa, Pátio das Cantigas.